Boa tarde, estamos ao vivo com mais uma edição do Plantão da Tarde nesta sexta-feira. Oh, dia maravilhoso que é a sexta-feira, hein, pessoal? Todo mundo feliz, contente, sorrisão no rosto. Sexta-feira, dia 18 de fevereiro, aqui em Poços de Caldas. Desejar para você uma ótima tarde. Lembrar que você pode participar com a gente, mandar seu comentário, sua pergunta pelo nosso facebook.com/tvplanweb, além também, de participar aí pelo canal mesmo da TV, o 47 no HF e o 51.1 no HD. Nós estamos com um probleminha no nosso canal no YouTube, pessoal, então lá vocês não vão conseguir acompanhar o Plantão da Tarde, nem o Plantão 47 e também os comentários, mas já estamos trabalhando para resolver essa situação, mas temos aí então o Facebook como alternativa para você que quiser participar tanto do Plantão da Tarde quanto do Plantão 47. A Secretaria Municipal de Obras realizou na tarde desta quinta-feira a concretagem de aproximadamente 1.000 metros quadrados do pátio da Escola Municipal José Avelino de Melo, localizada na Fazenda Lambari, zona rural de Poços de Caldas. Segundo a administração pública, os trabalhos realizados na unidade de ensino fazem parte de uma reivindicação antiga dos servidores da escola e também dos pais dos alunos, através do projeto de recuperação dos espaços da educação do município, que foi realizado esse projeto, e na edição de hoje você vai ver também. Polícia Militar Rodoviária prende na noite desta quinta-feira um homem de 31 anos foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto desde 14 de outubro de 2020. A Polícia Militar prende em flagrante um homem por suspeita de furto de energia elétrica no início da tarde desta quinta-feira, na região central de Poços de Caldas. E ainda, homem fica ferido após ser atropelado na região central de Andradas. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Padre Mariano Garzo e Major Bonifácio. Atualmente é necessário que haja transformações no ambiente escolar para formar jovens com novas habilidades. Alunos brasileiros e de outros países são estimulados a desenvolver sua curiosidade, criatividade, o empreendedorismo, protagonismo, entre outras competências, atitudes e valores que são mais importantes a cada dia que passa. Para falar sobre as aulas, preparação profissional dos jovens, eu recebo daqui a pouco a psicóloga organizacional, orientadora profissional e de carreira, Carolina de Lorenzo. Participe com a gente e envie a sua pergunta. Uma motorista em um carro perdeu o controle de direção, atingiu uma pedestre e bateu em um poste na tarde desta quinta-feira na zona sul de Poços de Caldas. A mulher que dirigia o veículo e a vítima foram atendidas pelo SAMU e levadas para hospitais da cidade. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde, nas proximidades da Escola Municipal Vitalina Rossi, na Avenida Hércules Frison. O trânsito não precisou ser impedido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora teve um mal-estar, perdeu o controle da direção, acabou atingindo a outra mulher e, em seguida, atingiu também o poste de iluminação. A motorista foi socorrida pelos bombeiros com ferimentos leves e foi levada para o Hospital Municipal Margarita Morales. Já a pedestre levou a pior. Teve fratura exposta na perna e foi encaminhada pelo SAMU para a Santa Casa de Poços de Caldas. Pessoal, a gente fala, tem que estar sempre atento no trânsito, Atenção redobrada o tempo todo, seja você motorista ou seja você pedestre, tem que ficar realmente 100% do tempo com a atenção ligada o tempo todo, porque nós nunca sabemos como que está a pessoa que está no outro veículo, o que pode acontecer. Às vezes a pessoa pode sofrer um mal súbito, como foi o caso dessa motorista. Às vezes a pessoa não está num dia muito bom, já está com o humor um pouco mais mal-humorada. Então tem que tomar, é claro, muito cuidado. Nós nunca sabemos como que está a outra pessoa no trânsito. Infelizmente, essa pedestre aí, acabou sendo atingida. Claro que não é culpa dela. Estava ali no lugar errado, na hora errada, foi atingida. A motorista, infelizmente, passou mal e acabou atingindo ela e depois também batendo no poste de iluminação. A gente torce aí pela rápida recuperação dessa pedestre e ressalta sempre aqui, a importância de estar sempre atento no trânsito, Seja você motorista, seja você pedestre, nós temos, como fala minha mãe, que dirigir pela gente e pelos outros também. Trânsito é assim. Muitas vezes a gente acaba sendo afetados por decisões de outras pessoas, por coisas que acontecem com outras pessoas.
Um motociclista de 23 anos ficou ferido após se envolver em um acidente entre uma moto e um carro no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com a rua Piauí no final da tarde desta quinta-feira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu no local do acidente. Os militares imobilizaram o motociclista com suspeita de fratura na região da bacia. Em seguida, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas para um atendimento médico e também para a realização de exames. A Polícia Militar também foi acionada, compareceu ao local para os trabalhos de praxe, porém até o momento as causas do acidente não foram divulgadas. O motorista do veículo nada sofreu. Torcer também pela recuperação desse motorista, né, que acabou se machucando aí nesse acidente, pertinho aqui, né, da TV Plan e também pertinho da Santa Casa, né? Ele estava bem próximo ali da Santa Casa, foi levado para o hospital, né, com essa suspeita de fratura aí na bacia. Com certeza não deve ser uma recuperação tranquila, mas a gente torce para que ele fique bem após esse acidente. Outra coisa também que acontece, né, no trânsito, o pedestre e o motociclista sempre saem na pior, né, pessoal? Não adianta, a segurança numa moto, segurança você estando a pé é muito menor do que você estando dentro de um carro. Então, acabou saindo na pior ali, enquanto o motorista do carro não teve nem ferimentos. Esse motociclista aí, né, fratura feia na região da bacia e foi levado para a Santa Casa de Poços de Caldas. A Polícia Militar Rodoviária prendeu na noite desta quinta-feira um homem de 31 anos foragido da Justiça. Ele possuía um mandado de prisão em aberto desde o dia 14 de outubro de 2020. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, foi durante uma operação de fiscalização na LMG 877, mais conhecida como a Rodovia do Contorno. Os militares abordaram o condutor de um veículo Ford Escort. Ainda segundo a PM rodoviária, ao realizar uma pesquisa nos sistemas, foi constatado o mandado de prisão pelos crimes de corrupção de menores e roubo, expedido pelo juiz José Henrique Malman, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas. O homem foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Civil e em seguida ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. Já o veículo foi liberado no local para outro condutor regularmente habilitado. Só muito importante essas ações que estão sendo realizadas pela Polícia Militar Rodoviária. Nós vimos ali, né, no trecho onde foi realizada na Rodovia do Contorno, e ali é um trecho onde constantemente são feitas operações pela Polícia Militar Rodoviária, né, que eles acabam pegando muitas pessoas que são foragidas da Justiça, que são criminosos que estão sendo procurados, que têm mandado de prisão em aberto. E é importante, né, que a população, nós vimos, né, em alguns anos aí a modernização dos famosos grupos de blitz, né, é o famoso grupo de blitz. E o trecho ali, né, é um trecho onde o pessoal fala muito, né? Avisa, né? Se tem blitz, se não tem blitz. Tem que tomar cuidado com essa questão, né? Nós estivemos recentemente com o comandante da Polícia Militar Rodoviária aqui em Poços de Caldas, e essas pessoas que muitas vezes tentam driblar a blitz, né, a operação da Polícia Militar Rodoviária, porque cometeu alguma infração de trânsito, como dirigir embriagado, elas acabam beneficiando criminosos também. Né, criminosos que estão aí fugindo da polícia por outros motivos, eles ficam sabendo através desses grupos de WhatsApp onde estão as operações da polícia e acabam também pegando um outro caminho e continuam foragidos. Então tem que ter a conscientização da população de não fazer parte realmente desses grupos, não compactuar com isso, porque você estará beneficiando pessoas que infringiram a lei. O comandante da Polícia Militar Rodoviária, né, que esteve aqui, ele até falou que eles têm pessoas infiltradas nesses grupos, né, de WhatsApp para verem como que está a divulgação, e aí eles mesmos já utilizam disso para fazer as operações em outros pontos. Mas mesmo assim é muito complicada essa situação. A gente pede a conscientização da população, né? Muitas vezes as pessoas querem dar um jeitinho brasileiro, né? Muito do brasileiro isso, né? Dar um jeitinho de fugir da blitz. Ah, não quero pegar um motorista por aplicativo, não quero pegar um táxi, não quero que tal pessoa vá me levar, eu quero ir com o meu carro, quero dirigir, vou beber, não estou nem aí. Ah, mas aí depois eu não quero também pagar pelas minhas consequências, né? Então quer procurar lá no grupo onde já tem a operação da polícia para desviar. As coisas não podem ser desse jeito, né? Acabam beneficiando muitos criminosos. E parabéns para a Polícia Militar Rodoviária, que mesmo com essa dificuldade a mais, consegue fazer as operações aqui em Poços de Caldas, nas rodovias que cercam a cidade, e fazer a prisão dessas pessoas aí que estão, né, com mandados de prisão em aberto.
E a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por suspeita de furto de energia elétrica no início da tarde desta quinta-feira na região centro-leste de Poços de Caldas. Segundo a DME Distribuição, a irregularidade foi constatada pela equipe de vistoria de unidades consumidoras da distribuidora. Entre outras atividades, a equipe é responsável pela detecção de possíveis fraudes. Ainda de acordo com a DME, os furtos são recorrentes em diversas regiões da cidade. Por isso, o assunto foi levado às autoridades competentes. Conforme a DMED, ligações clandestinas e adulterações em medidores de energia podem provocar acidentes graves e prejudicar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Além disso, são crimes previstos no Código Penal, como estabelecido pela legislação vigente. A pena aplicada em situações dessa natureza é de reclusão e multa. A DMED orienta a população que, ao ter conhecimento de furtos, pode denunciar à Polícia Militar ou nos canais de atendimento da distribuidora como 0800 035 0196, repetindo 0800 035 0196. Eu quero dar um recado para você, um recado bem especial. Você precisa conhecer e experimentar o almoço da Cantina da Lenice. Ele é servido de segunda a sábado, um self-service à vontade, com uma grande variedade de pratos quentes, saladas e pastéis fritos na hora. Além disso, já está incluso o suco e a sobremesa com frutas, doces e o delicioso pudim. Aos sábados, o cardápio é especial com churrasco, moqueca de peixe, bobó de camarão, ambiente familiar e aconchegante e um ótimo atendimento. Lá você encontra o chopp, cervejas de vários rótulos, lembrando também que é aberto no segundo domingo do mês, servindo a paella espanhola, a porqueta assada e o frango empanado na farinha oriental. Cantina da Lenice fica na Rua João de Paroles, 517, no Jardim Country Club, ou peça pelo delivery 3714-4086 ou 99144-3840. Cantina da Lenice, simplicidade, qualidade e preço justo. Vamos à previsão do tempo para Poços de Caldas e região. Após uma madrugada chuvosa, o dia hoje em Poços de Caldas amanheceu nublado. A previsão é de que fique assim até o meio da tarde, onde devem ocorrer pancadas de chuva. À noite também pode chover. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 86%. A temperatura mínima prevista é de 14 e a máxima de 25 graus. Lá em Cabo Verde, mínima prevista de 15 e máxima de 26 graus. E em Ipuiuna, mínima de 13 e máxima de 25 graus. O Viva Clube é o mais completo clube de descontos de Poços de Caldas, onde por a partir de R$ 16 por mês você tem descontos de verdade em mais de 150 estabelecimentos. Desde consulta médica até gasolina, acesse o vivaclube.com.br ou baixe o aplicativo Viva Clube de Benefícios. Escolha o seu plano, se torne membro e ganhe muitos descontos utilizando do Viva Clube. Pessoal, vale muito a pena. Você tem descontos em vários segmentos ali, pagando um preço bem baratinho e vai acabar economizando bastante aí, caso você utilize muito os serviços através do aplicativo do Viva Clube. Nesta sexta-feira, chegam a Minas Gerais quase 130 mil doses do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 voltadas para as crianças. Outras 298 mil unidades de Coronavac devem ser entregues na próxima terça-feira, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Nesta sexta, uma remessa com esses 129.800 doses de imunizantes chega ao Aeroporto Internacional lá em Confins. O quantitativo será destinado à aplicação da primeira dose nas crianças de 5 a 11 anos de idade. Na próxima terça-feira, está prevista também a entrega de outra remessa, com essas 298 mil unidades de imunizantes da Coronavac, que são voltados à primeira e segunda doses para crianças com idade entre 6 e 11 anos. Após conferência, a Secretaria de Estado de Saúde vai iniciar a distribuição do material para as unidades regionais de saúde, que posteriormente vão distribuir essas doses aos municípios. E segue aqui em Poços de Caldas, nesta sexta-feira, a aplicação da vacina infantil contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. Lá na sala de vacinas do Espaço Cultural da URCA, o acesso é pela porta lateral e o atendimento é até às 5 horas da tarde.
Já nas salas de vacinas dos bairros, o atendimento é até a 1h da tarde. As crianças devem comparecer acompanhadas dos pais, que também devem levar uma documentação de identificação. Em caso de ausência dos pais ou dos responsáveis, essa vacinação deve ser autorizada por um termo de consentimento por escrito. Após receber a dose, a criança deve permanecer no local da vacinação 20 minutos depois do recebimento do imunizante para facilitar a observação de eventos adversos pós-vacinação. E segundo o painel do vacinômetro aqui em Minas Gerais, 17.034.740 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid. Já com a segunda dose foram 15.600.923 aplicações. Com a dose única são 501.710 pessoas imunizadas em todo o estado. E com a dose de reforço, 6.296.099 aplicações. 85,31% da população já recebeu a primeira dose, lembrando que a população vacinável de 5 anos ou mais, 80,65% já está com a segunda dose e a cobertura vacinal da dose de reforço é de 38,41% aqui no estado. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas, 129 pessoas morreram em função da Covid-19 aqui no estado de Minas Gerais. O boletim foi atualizado na manhã de hoje e mostra que são 58.873 mortes em função da Covid-19 no estado. Minas registrou 3.080.876 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 3.066.431 casos, ou seja, houve um aumento de 14.445 casos positivos no estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 188.559 casos em acompanhamento e 2.833.444 pessoas se recuperaram da Covid aqui em Minas. E temos também o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Poços de Caldas. E aqui no município são 543 óbitos em função da Covid-19, com mais 2 registros. Um paciente de 79 anos e uma paciente de 82 anos. Ambos possuíam comorbidade. Na cidade, são 23.037 casos positivos da Covid-19. 68 novos casos registrados desde a última atualização, lembrando que incluem resultados das instituições públicas e privadas. 20.803 pacientes são considerados recuperados, 1.667 seguem em isolamento domiciliar, 16 estão em unidade de terapia intensiva e 8 estão em alas ou leitos clínicos. De todos os casos confirmados aqui no município, a maioria é mulheres, que são 52,4%, e a faixa etária que é mais atingida, é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 21,7% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva nesta quinta-feira está em 35,62%, 26 leitos ocupados, sendo 16 por pacientes que moram aqui em Poços de Caldas e outros 10 leitos ocupados por pacientes que são residentes de outros municípios. Esses pacientes, um é de Passos, 1 de Caldas, 3 de Andradas, 1 de Ibitura de Minas, 1 de Areado, 1 de Resplendor, 1 de Guaranésia e 1 de Santa Rita de Caldas. O boletim contabiliza ainda 314 óbitos de não residentes, com mais um registro. Um paciente de 83 anos que possuía comorbidades e era morador de Ribeirão Preto. Ele estava internado aqui no município há bastante tempo. Aqui em Poços foram realizados, somando as redes pública e privada, 98.038 testes e exames, e o número de doses da vacina aplicadas até o momento totaliza 347.054. Pessoal, quero dar um recado só bem importante, bem rápido aqui para você, que o carnaval está chegando, Não pode ter eventos públicos nem privados, mas a gente sabe que as pessoas vão se reunir, as pessoas vão sair, as pessoas vão comemorar. Isso é normal do ser humano, Não tenho o que dizer. Caso você tenha uma pessoa na sua casa, uma pessoa de idade, com a idade mais avançada, mais de 60 anos, que tenha comorbidades, pense muito bem se vale a pena você se arriscar nesse carnaval. Porque nós estamos vendo aqui em Poços de Caldas, tanto no número de mortes de moradores, quanto no número de óbitos de pessoas de fora, que a grande maioria dos casos é de pessoas com uma idade mais avançada e que possuem comorbidade. Essas pessoas estão contraindo o vírus e não estão conseguindo vencer essa batalha. Como elas já possuem comorbidade, elas já são mais propensas a terem sintomas graves e não estão conseguindo sobreviver. Então pense bem você aí, com o carnaval chegando, batendo na porta aí,
se vale a pena você sair, se reunir, se aglomerar, né, e correr o risco de levar essa doença para uma pessoa importante que vive com você aí, de talvez perder um ente querido que vive com você. Então tem que tomar sim muito cuidado, né? Valorize aí a vida das pessoas que moram com você, tome muito cuidado, pense bem se vale a pena, coloque na balança. Eu deixo só essa reflexão aí para você de casa. E nunca se falou tanto em vacinas como agora. E devido à pandemia, algumas pessoas estão focando só na vacina da Covid e descuidando das outras vacinas. Tão importante quanto a do Covid é manter suas vacinas em dia para não corrermos o risco de trazermos doenças já extintas de volta para o nosso dia a dia. Por isso, conte com a Imunivacinas aqui em Poços de Caldas para fazer a avaliação da sua carteirinha de vacinas, de acordo com o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização. Caso você prefira, a Imunivacinas vai até a sua casa, empresa, escola ou condomínio. Conheça os planos vacinais desde o nascimento até a fase adulta em condições facilitadas. Tem vacinas para viajantes, gestantes, idosos, atletas e vacinas avulsas para inúmeras doenças. Faça uma visita. A Imunivacinas fica na Rua Piauí, 243, pertinho da Santa Casa. Ligue pelo 3721-6363 ou pelo WhatsApp 99766-6363. E no próximo bloco, obras de concretagem são realizadas no pátio da Escola Municipal José Avelino de Melo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do Plantão da Tarde. Eu tenho um recado para você que ainda não comprou a sua mochila escolar. A Artipel está com 20% de desconto em todas as linhas de mochila e 10% na linha Kipling. É isso mesmo, 20% de desconto em todas as linhas de mochilas. Consulte as condições de pagamento e aproveite porque os estoques são limitados. Vem para a Artipel, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121 e aproveite. Você ainda que não comprou a sua mochila, corre para a Artipel porque a variedade é grande e os preços são excelentes, ofertas arrasadoras lá na papelaria Artipel. Vamos ver agora os destaques dos principais jornais de Minas Gerais. Roda a vinheta. O jornal Tempo traz como capa lá uma matéria exclusiva. Zema teria orçamento secreto para deputados integrarem a base. Pelo menos 2 parlamentares receberam 15,3 milhões de reais para destinar às suas bases eleitorais. A denúncia, então, do jornal O Tempo. Vamos ver onde que vai levar isso daí, né? Denúncia contra o governador Romeu Zema. E tem também ali Batalha, presidente da LMG, acusa governo de Minas de plano sórdido para aprovar o RRF. Vamos ver também o estado de Minas. O estado de Minas tem 3 destaques, olha só. Tragédia no Rio de Janeiro. O número de mortos em Petrópolis chega a 120. Essa tragédia ainda que infelizmente acabou atingindo a cidade de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Tem também maus tratos. Gatos são vítimas de epidemia de abandono em Belo Horizonte. E energia elétrica. Relator da CPI aponta a estratégia de sucatear para privatizar a CEMIG. Então também tem a denúncia ali com relação à CPI, né, da energia elétrica. E falando também sobre a cidade de Petrópolis, né, pessoal, que é o grande assunto do Brasil nessa semana, infelizmente, por conta de mais uma tragédia, mais um número grande de mortos, infelizmente. Sexta-feira é dia de aproveitar lá no Super Vale. Lá você encontra as melhores ofertas para o seu final de semana. Confira, porque os preços são excelentes. Você pode comprar tudo, já deixar o estoque do final de semana pronto na geladeira e no armário aí da sua casa com as ofertas. Tem a costelinha suína, R$ 16,98 o quilo. O amaciante de roupa Suprema, R$ 4,39 de 2 litros. Tem o macarrão instantâneo Santa Malha, R$ 1,19 a unidade. Chocolate tablete Arcor, sabores R$ 3,99. É o Super Vale, lembrando que você pode receber as ofertas nas redes sociais e também pelo WhatsApp que está aí na sua telinha. Lembrando que são 4 endereços aqui em Poços de Caldas para te atender com muita comodidade. Então você aproveita essas ofertas lá no Super Vale, olha aí. Loja 1, Loja 2, Loja 3 e Loja 4. 2 delas lá na Zona Sul de Poços de Caldas, uma no centro e a outra no bairro Vila Cruz.
A Secretaria de Saúde, por meio do setor de controle e avaliação, solicita que todos os agendamentos do transporte fora de domicílio devam ser feitos com no máximo 5 dias úteis de antecedência da viagem. Essa medida é para agilizar e organizar a logística das viagens, como, por exemplo, a disponibilidade de carros e motoristas. O transporte fora de domicílio é o setor responsável por dar assistência aos pacientes que realizam tratamento médico fora de Poços de Caldas, mediante uma comprovação documental da necessidade. O setor realiza cerca de 300 atendimentos mensais e 220 agendamentos de viagens no mês. Casos excepcionais em que a agenda da consulta, do procedimento ou do tratamento forem realizados em períodos inferiores a 5 dias, serão analisados. O atendimento do transporte fora de domicílio acontece somente presencialmente no prédio da Secretaria de Saúde, na esquina das ruas Pará com a Rua Rio Grande do Sul, número 284, sala 55. Em Poços de Caldas, em 2 semanas, já foram registrados o total de 55 cadastros para a emissão da carteira de identificação para a pessoa com transtorno de espectro autista. Desse total, 6 já estão ativas e as demais estão em análise pela equipe da Secretaria de Saúde. A emissão da carteirinha de identificação cumpre a lei municipal e o funcionamento teve início no começo deste mês. O sistema foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Comunicação Social e segue os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. O sistema para solicitação da carteira e emissão pode ser acessado através do site Descomplica Poços, junto ao setor de serviços, no quadro Carteira de Identificação da Pessoa com TEA. Muito bacana, né, pessoal? Antes era feito só presencialmente, agora é feito tanto presencialmente quanto de maneira virtual pelo site Descomplica Poços. Parabenizei ontem, quero parabenizar de novo aqui agora no Plantão da Tarde o secretário de Comunicação da Prefeitura de Poços de Caldas, Paulo Ney, que teve essa iniciativa, né? Não só da questão da carteirinha para as pessoas com transtorno espectro autista, mas do site Descomplica Poços como um todo, que deixou muito mais fácil para que as pessoas acessem os serviços, né, da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Além disso, recentemente foi instalado nesse site também aquele sistema V-Libras para ajudar as pessoas que tenham algum tipo de problema com surdez. Então, muito bacana, parabéns aí para toda a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Poços de Caldas. A gente parabeniza, é claro, em nome do secretário, o Paulo Ney. A Secretaria Municipal de Obras realizou na tarde desta quinta-feira a concretagem de aproximadamente 1.000 metros quadrados do pátio da Escola Municipal José Avelino de Melo, localizada na Fazenda Lambari, a zona rural de Poços de Caldas. Segundo a administração pública, os trabalhos realizados na unidade de ensino fazem parte de uma reivindicação antiga da escola, dos servidores e também dos pais dos alunos. As obras de revitalização são realizadas através do projeto de recuperação dos espaços da educação no município. Segundo a Prefeitura, a mesma unidade não recebe melhorias desde a sua construção há 15 anos. Lá no local também está sendo feita a revisão do telhado, em que sempre ocorrem problemas no período de chuvas, e depois será feita a instalação de um forro de PVC. E eu estive lá, pessoal, na Escola Municipal José Avelino de Melo recentemente para mostrar os problemas das chuvas, né, que causaram nos telhados, realmente infiltrações. Chegou uma sala de aula lá que chegou a cair um pedaço do telhado. Sorte que não estavam tendo aulas, não haviam crianças no local, mas chegou a cair o pedaço de um telhado de uma sala de aula. A outra sala estava totalmente embolorada, pronta para cair também, né, só esperando ali o momento para poder cair o telhado também por conta das infiltrações. E esse pátio aí onde foi feita a concretagem era quase um sabão. Você não conseguia andar ali. Era uma tortura para você conseguir pisar naquele lugar ali quando chovia, então, porque você ficava escorregando o tempo todo. Era um perigo para as crianças, para os professores, para todo mundo que passava por ali. O dia que eu fui ali, eu até brinquei com o nosso repórter cinematográfico, Márcio Pinto. Falei, deixa a câmera ligada aí na hora que eu for andar por aqui, porque com certeza vai flagrar um tombo. A gente manda para a internet para viralizar aí o repórter caindo na frente da escola. Porque realmente era muito liso, então parabéns, é muito importante realmente essa concretagem que foi realizada lá. Você é uma daquelas pessoas que foge dos tratamentos dentários por medo da dor? Então deixa eu te contar algo que vai fazer você repensar tudo isso. Lá no Implar, o primeiro hospital odontológico do estado de Minas Gerais, eles possuem uma ampla infraestrutura e contam com equipamentos de última geração, justamente para trazer mais conforto e agilidade aos tratamentos dentários. Vou te dar um exemplo. Eles realizam uma cirurgia guiada por computador, que basicamente é uma técnica que possibilita o implante sem necessidade de cortes. O tempo é reduzido e o pós-operatório é mais confortável e seguro.
Tá na hora de superar esse trauma de dentista, não é verdade? Agende a sua avaliação sem compromisso através do telefone 35 3722 3465. É o Hospital Odontológico Implar, com muita tecnologia de ponta para que você faça os procedimentos, desde os mais simples até os mais complexos, da maneira mais tranquila e confortável possível, com o pós-operatório também muito confortável. Um homem ficou ferido na noite de quinta-feira após ser atropelado na região central de Andradas. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11 horas da noite, os militares foram acionados a comparecer ao cruzamento das ruas Padre Mariano Garzo e Major Bonifácio, onde um homem de 25 anos relatou que atropelou uma outra pessoa. O condutor do veículo contou à polícia que, ao aproximar do cruzamento, observou que o sinal de trânsito estava intermitente. Ele falou que reduziu a velocidade e viu o pedestre parado na calçada. Nesse momento, ele acelerou para passar o cruzamento e atingiu a vítima, que havia iniciado a travessia. O condutor do veículo acionou o SAMU, que socorreu a vítima, queixando-se de dores na perna esquerda, e ela foi encaminhada para o hospital. A polícia ouviu ainda o homem atropelado, que não soube descrever como o acidente teria acontecido. Parabéns, pelo menos, o motorista que acabou atropelando a vítima parou para prestar socorros, A gente, infelizmente, é uma coisa básica, mas infelizmente não acontece em grande parte dos acidentes, dos atropelamentos que a gente vê. Então, parabéns aí para ele, pelo menos ele parou ali para prestar um socorro para a vítima. A vítima talvez já estivesse meio desorientada, Ela não soube nem dizer como que aconteceu o acidente. Um marceneiro com uma década de profissão está ensinando o ofício dentro do presídio de Lavras, aqui no sul de Minas. A oficina, especialmente montada para esta finalidade, é realizada pelo detento Rodrigo Leandro Barbosa, de 28 anos, que se ofereceu para dar as aulas, formar marceneiros e, ao mesmo tempo, ajudar na produção de móveis para instituições assistenciais. A marcenaria da unidade prisional, montada no final de 2019, tem 83 metros quadrados e foi planejada após os servidores da área de atendimento aos presos tomarem conhecimento do currículo de Rodrigo Barbosa. As primeiras ferramentas chegaram por meio de doação, como lixadeira e furadeira elétrica. Outras foram emprestadas durante algum tempo. A madeira é doada por empresários de Lavras que viram no projeto uma oportunidade de ajudar as instituições filantrópicas da região. Uma das primeiras produções de móveis, inclusive, teve uma destinação especial: o posto de saúde na zona rural de Lavras, que recebeu 3 mesas com gavetas, 3 cadeiras de escritório e os bancos da fila de espera. Muito bacana esse projeto realizado lá no presídio de Lavras. Parabéns aí para todos os envolvidos, pessoal? É uma maneira dele ensinar uma profissão para aquelas pessoas que estão ali dentro e delas fazerem o bem para instituições que estão do lado de fora. Parabéns, muito bacana realmente. O Centro Universitário Uninter é um orgulho para a educação brasileira e está presente em 10 polos, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e, é claro, é a primeira EAD da cidade de Poços de Caldas há 16 anos. Vem para a Uninter ao seu lado para transformar a sua história. O site é o www.uninter.com. Polo Poços de Caldas fica aqui no centro da cidade. O telefone é o 3721-9979. Tem também o WhatsApp que está aí na sua telinha, é o 99766-3497. Lembrando que é a melhor educação à distância do Brasil. Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar comercial e turismo opera em baixa, cotado a R$ 5,15, variação negativa de 0,14%. O euro também opera em baixa, cotado a R$ 5,86, variação negativa de 0,15%. E temos também a cotação do café. O mercado cafeeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 1.474, variação negativa de R$ 4,00. No mercado futuro com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos fechou o dia também em baixa, cotada a $305,40 de dólar, variação negativa de $1,60 de. Olha o bloco do preço baixo da Casa Sertaneja chegando aí. Mesmo não tendo festa na Casa Sertaneja Eletro, teremos festival de preço baixo. Olha só, aproveite porque realmente os preços estão imperdíveis. Não tem festa, mas tem preço. É o bloco do preço baixo da Casa Sertaneja Eletro. Tem a chapinha Multilaser, valor total R$ 49,90 ou em 2 vezes sem juros de R$ 24,95. A balança de cozinha até 10 quilos, R$ 29,90 à vista. É o Festival de Preços Baixos da Casa Sertaneja Eletro, Francisco Salles, 555, no centro de Poços de Caldas.
No próximo bloco eu recebo a psicóloga organizacional, orientadora profissional e de carreira, Carolina de Lorenzo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro bloco do Plantão da Tarde. Atualmente é necessário que existam transformações no ambiente escolar para formar jovens com novas habilidades. Alunos brasileiros e de outros países são estimulados a desenvolver sua curiosidade, criatividade, empreendedorismo, protagonismo, entre outras competências, atitudes e valores que são mais importantes a cada dia que passa. Para falar sobre as aulas, a preparação profissional dos jovens, eu recebo agora a psicóloga organizacional e orientadora profissional e de carreira, Carolina de Lorenzo. Carolina, bem-vinda, obrigado pela sua participação. Obrigada eu, Pedro, pelo convite. Vamos começar falando, é importante realmente que as escolas mudem, então, essa questão para os jovens? Eles têm que aprender outras coisas que nós, por exemplo, não aprendemos? Sim, a gente já vem acompanhando que essa é uma pauta que ela vem se construindo já há algum tempo, né? A questão do desenvolvimento de habilidades dentro das escolas, tanto socioemocionais, que, claro, vão contribuir profissionalmente, né? Mas se a gente puder trazer os temas relacionados à carreira, à escolha profissional, quanto mais antes eles tiverem contato com isso, mais assertivo vai ser a escolha deles, com certeza. Imagino. Educação financeira também é uma coisa que eu, particularmente, sinto muita falta. Sim. Não tive, né? E hoje em dia tento aprender ali por conta. Sim. Mas é muito complexo de entender, né? Esse mundo financeiro. E é algo que eu acho que tem que ter para as crianças entenderem também o valor do dinheiro, esses jovens, né? Sim, com certeza. Eu vejo que tanto a questão da educação de carreira, a educação financeira, porque faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Tanto profissionalmente falando, a gente vai ter que, dependendo muito das áreas que a gente for aí, a gente vai ter que administrar. Como, por exemplo, a gente, que também é uma outra pauta interessante, a questão do empreendedorismo. Uhum. Então, se algum dos jovens optarem por essa área, provavelmente toda a administração, pelo menos no início ali, vai ser ele que vai ter que fazer. Entendi. Então, realmente tem que ter essa evolução. E você sente que já está tendo? Você vê, você que trabalha em muitos locais, né, que vive diariamente esse mundo, já está tendo essas escolas, esses locais que estão se modernizando nesse sentido? Sim, eu vejo algumas escolas atuando de forma mais efetiva. As escolas técnicas, por exemplo, as escolas profissionalizantes, já há algum tempo ela vem, então é comum. Já participei várias vezes das escolas, enfim. Hoje, atualmente, por exemplo, aqui em Poços, eu estou numa escola particular, onde a gente fala sobre esse preparo, então eu já vejo sim alguma movimentação acontecendo nesse sentido, e como eu falei, o próprio governo já entendendo que é preciso trabalhar isso em larga escala aí com todas as escolas. Ah, imagino. E assim, tendo um profissional, né, igual você dentro ali, é essencial também, que pode orientar muito melhor, né? É um profissional qualificado para isso, realmente, né? É sim, né, Pedro? Assim, os jovens, eles precisam ter uma rede de apoio. Pela idade, cognitivamente falando, eles não estão preparados, eles não conseguem entender, fazer toda a análise que a gente já consegue, de forma mais ampla. Então, o suporte ele é necessário, seja de casa, seja da escola, seja de um orientador, mas existem algumas dicas que a gente pode fazer, enquanto pai que seja, mas para ajudar o filho nesse processo de escolha. Certinho. A gente abriu espaço para perguntas dos nossos telespectadores. Claro. Vou começar com algumas delas que chegaram bastante. O Tiago, da Chácara Alvorada, ele pergunta: Carolina, esse trabalho que você faz com os jovens visando o mercado de trabalho, como que é? Como que funciona? Você pode contar um pouquinho pra gente? Ele é um programa de orientação profissional. A gente pode fazer de forma individual ou de grupo. Uma coisa que é importante pontuar também é que, assim, tanto para os jovens quanto para quem já está no mercado de trabalho, né? Então, a gente costuma dizer que a gente precisa fazer a gestão da nossa carreira, a administração da carreira. Então, a primeira escolha é uma etapa, mas a gente trabalha com mentoria de carreira, preparação de aposentadoria, então é um processo que se estende. Mas, especificamente na orientação, a gente vai trabalhar autoconhecimento. Então, por exemplo, quais habilidades eu tenho, eu sei fazer, eu gosto. E isso, muitas vezes, é de personalidade já. A gente vai desenvolver ao longo do tempo, mas é possível identificar o que a gente já tem e que já é nato. Então, a gente entra aí com testes psicológicos, testes comportamentais para entender o perfil da pessoa. Depois, a gente olha para o mercado. Então, quais são as possibilidades, o que combina com esse perfil, aí vai por interesse também.
Mas a escolha, muitas vezes a gente olha o curso e vê se a gente cabe dentro dele. Sim. Na verdade, tem que ser ao contrário. Eu tenho que me conhecer e entender que tipo de profissão combina comigo. Entendi. Então, às vezes aquela profissão vai te fazer feliz, né? Principalmente, né? Para que a gente consiga ter essa satisfação, ela precisa passar pelas nossas habilidades. Né? Então, a gente costuma dizer assim, que eu preciso desenvolver projetos profissionais que tenham a ver com a minha personalidade, com os meus interesses, com as habilidades. Certinho. Temos a pergunta da Nilceia Pereira do Jardim Azaleias. O quão benéfico é esse trabalho que você exerce com os jovens? Você já viu? Imagino que seja muito benéfico, né? Muito benéfico. Eu acho que eu comento com a Nilceia assim, primeiro eu vi o prejuízo. Então, estar em contato com muitos profissionais, trabalhar no ambiente organizacional, levantar perfil profissional e olhar e falar, nossa, essa pessoa tem tantas habilidades que na atividade que ela está desenvolvendo, ela não usa. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a queixa dos próprios profissionais. Eu estou insatisfeito, eu faço uma coisa que eu não gosto, não era com isso que eu queria trabalhar. Então, a princípio, eu olhei pelo prejuízo de uma escolha mal feita. E depois, a partir desse contexto, eu fui entender e estudar como a psicologia hoje, a psicologia de carreira é uma área, não é só um braço, ela é uma área de especialidade dentro da psicologia. Então, eu fui entender como que então a gente poderia ajudar para que isso não acontecesse. Né? Entendi. Legal demais. A Dirce do Quisana, ela fala, o que um jovem deve fazer para estar preparado profissionalmente? Tá, eu acho que para disso eu vou dar essas dicas que eu falei aí. Nem todo mundo tem a possibilidade de passar por uma orientação profissional, até financeiramente falando. Pontos importantes é que o jovem consiga levantar ali quais seriam as possibilidades profissionais que ele tem em mente. Esse primeiro passo. Existem alguns sites de testes não psicológicos, de testes comportamentais que é legal, que ele pode entrar, que ele pode fazer para se entender em questão de perfil, e aí ele levanta essas possibilidades profissionais e aí é mergulhar fundo em pesquisa o máximo possível, né? O último ponto seria se ele tivesse a oportunidade até de bater um papo com um profissional, né? Sei lá, eu penso em fazer odontologia, procura lá no Facebook, no Instagram. Hoje a gente tem tantos profissionais que são atuantes no Instagram, que dividem o seu dia a dia, manda uma mensagem. O TikTok também, né? Exatamente. Posso entender um pouquinho da sua área, ou se conhece alguém na cidade, vai lá ver. Isso ajuda ele a entender mais de forma concreta como que é o desenvolvimento daquela profissão. Legal demais. Tem a Luísa Silvério do Centro, ela fala, vou formar no 3º ano este ano e ainda não tenho ideia de qual profissão eu quero exercer. Me sinto muito mal por isso. O que eu posso fazer? Tá. Acho que essas dicas cabem para ela. Então, o que você tem de ideia, de interesse, vai para a internet, pesquisa o curso, pesquisa a grade curricular, entra nas faculdades, se eu quero fazer psicologia, o que vai estudar. Muitas faculdades, eu já fiz isso em orientação profissional, elas marcam horas, se você quiser conversar agora de forma online, você pode conversar com o coordenador para te ajudar a pensar como que seria a atuação no mercado e tal. E um outro ponto importante também, Pedro, eu trabalho, né, com jovens, eu tenho um projeto social voltado para a primeira escolha profissional, que é o Feira das Profissões. Se alguém quiser achar, a gente tem plataforma já com vários profissionais lá falando um pouco isso, mas então é importante entender tudo isso para que ela consiga fazer uma escolha mais assertiva, como eu comentei. Certinho. O Robert Nogueira do Jardim Santa Rita, aqueles testes vocacionais realmente funcionam? Fazem sentido? Eles fazem total sentido. Online, os testes online, a gente não tem comprovação científica nenhuma, mas para um processo de reflexão, eles são válidos, tá? Tem um que chama DISC, D-I-S-C, que ele é bem legalzinho, é bem rápido de fazer, traz algumas ideias, mas eles não têm um embasamento científico como são os testes psicológicos. Então, por exemplo, na clínica, numa orientação profissional que a gente faz, os testes que a gente utiliza, eles têm todo o embasamento científico. Mas eles são super válidos para gerar essa reflexão. Alguns pontos fortes, alguns pontos a melhorar, o que eu tenho ali de perfil profissional. Então, eles são válidos sim.
Eu lembro que eu fiz na minha época de ensino médio, me deram 3 opções. Tá. A terceira era o jornalismo. Aí foi na última. Foi onde eu segui. Sim. A Maria José do Jardim do Ginásio, ela pergunta se você acha que hoje em dia há uma pressão muito grande em cima dos jovens para que eles decidam o que querem fazer para o resto da vida muito cedo. Sempre existiu essa pressão. Essa pressão tem impacto nos jovens. Quem talvez em casa tenha conversa melhor com o pai, sabe lidar melhor com isso, mas é muito comum a gente receber jovens aflitos, e às vezes nem eles entendem que eles querem escolher rápido porque eles estão sentindo uma pressão, seja social ou seja familiar, né? Eu pelo menos terminei o ensino médio, eu fiquei 2 anos assim pensando, e eu falo isso para eles, tá tudo bem. Sim. Se você não quiser escolher agora, tá tudo bem, vamos parar, vamos pensar, vamos ter, né, estudar um pouco mais. Então, ter esse suporte em casa, de falar tranquilo, vamos pesquisar primeiro. Então, isso é uma coisa importante, porque eles sentem sim essa pressão. Imagina. E muitas vezes em casa vem ainda a pressão acompanhada da profissão, né? A seguir. Eu quero que você seja advogado, faz direito, ganha bem, porque Exatamente. não sei o quê. E aí, às vezes, a pessoa vai para um lado que ela não vai pelo lado da vontade do pai, da mãe, né? Total. Às vezes, o trabalho de orientação, em alguns momentos, ele é fortalecer esse jovem para ter uma conversa com o pai e com a mãe. Às vezes, lá no fundo, ele já até sabe o que ele quer. Mas é uma coisa que foi sendo passada ao longo do tempo, de uma expectativa para ele, né? E que às vezes ele tem que se fortalecer psicologicamente, na verdade, para conseguir ter uma conversa com o pai e com a mãe. Sim. E acontece muito quando às vezes o pai já exerce a profissão, aí quer que o filho siga também o rumo, Exatamente. né? É complicado realmente. Exatamente. A situação. A Letícia Lima do Jardim Kennedy, ela fala: me formei na escola, comecei uma faculdade, mas vi que não era o que eu tinha pensado e não estou mais gostando. Porém, não quero parar para não decepcionar os meus pais. O que eu faço? É parecido. É isso que a gente falou. Então, assim, é um investimento financeiro, é um investimento de tempo, né? Isso vai pesando para os jovens. Nossa, às vezes meu pai está me ajudando ou não. Dependendo do curso é que a gente não sabe aqui, às vezes você consegue terminar e fazer um direcionamento depois para alguma coisa que você mais curte. Mas dependendo do curso, não. Um outro ponto importante, Pedro, a gente ressaltar, que assim, não é só faculdade. Concordo, né? Com você. Eu falei lá do meu projeto, eu falo para os jovens, a gente trazia do tatuador ao médico. Sim. Não interessa a faculdade, não interessa no sentido assim, de que não é a única opção. O importante é eu fazer o que eu gosto e eu ter claro que eu preciso entregar um trabalho de qualidade. Eu posso ser manicure, eu posso ser cabeleireiro, eu posso ser médico, eu posso ser dentista, eu posso ser técnico mecânico, tá tudo certo. Mas para tudo tem uma formação específica para que você entregue o trabalho de melhor qualidade. Eu sinto que, não sei como que você enxerga isso, que foi uma questão muito pressão, né, das escolas, essa questão de bater muito na tecla de faculdade, né? Na minha época de escola, era faculdade, e acabamos esquecendo de curso técnico, Exatamente. de outras profissões, e acabou gerando até um desgaste no mercado, que uma se formaram muitos. Falta de mão de obra em um setor e excesso de mão de obra desses cursos superiores. Eu né? brinco com eles assim, às vezes quando eu vou fazer um processo, por exemplo, de engenheiro, eu não tenho dificuldade. Mas quando eu vou fazer de solda, de ferramentaria, de mecânica, eu já sinto. E isso refletiu no mercado. Sim. Então, a gente teve um boom dos cursos superiores e o próprio governo foi desenvolvendo outras estratégias, incentivando os cursos técnicos tal, para que a gente conseguisse sanar esse buraco que se abriu, né? Então, é como eu falei, não é uma questão ela não vai te trazer a felicidade, ela não vai te trazer o bom desempenho, né? Então, é muito mais pela identificação mesmo. Com certeza. Temos a pergunta do Pedro Paulo, do Véu das Noivas. Caso o jovem tenha condições de apenas estudar, você acha que é melhor ele focar no estudo ou também trabalhar e estudar para já ter um pouco mais de maturidade? É uma pergunta bacana essa. Quando a gente pensa na questão da dedicação, se ele puder dedicar o tempo dele no estudo por uma questão de gastar energia com aquilo mesmo, de não ter desgaste, conseguir atenção para aquilo,
Claro, super válido, né? Mas a gente entende também que, assim, ter a possibilidade de trabalhar, isso traz uma preparação enquanto pessoa, enquanto profissional. Você ter que administrar o dinheiro que você ganha, você ter o relacionamento com as pessoas, em qualquer atuação. Eu trabalhava como secretária, né? Então, tudo isso vai construindo também. Então, muitas vezes eu vejo, assim, um jovem que precisou trabalhar, às vezes ele é mais maduro, porque ele já consegue entender o reflexo que isso traz, né? Então eu acho que tem que passar pela necessidade, mas ele vai só estudar. Mas como que eu posso trabalhar isso com meu filho, então? A responsabilidade financeira, a disciplina, a entrega, porque no trabalho ele estaria desenvolvendo essas habilidades. Sim, entendi. E também a pessoa tem que entender, né, que o primeiro emprego não tem essa glamorização que as pessoas pregam, né? O primeiro emprego geralmente vai ser um lugar onde você não vai ganhar um salário tão bacana, vai trabalhar muito, né? E tem que entender que é assim para todo mundo. Faz também, parte do né? processo. Faz parte do processo, né? A Yasmin do Country Club, ela fala: me formei na faculdade, trabalhei alguns anos na área, mas hoje estou infeliz com a minha profissão. Ao mesmo tempo, não consigo me enxergar em outras. O que fazer nessa situação? Eu comentei no começo da mentoria de carreira, é assim, a gente acha que a primeira crise é fazer a escolha. Essa é uma primeira. Uma segunda crise é depois que você está lá na faculdade e fala, tá, mas eu posso ir para que área? Na minha área, por exemplo, eu posso ir para educação, eu posso ir para psicologia forense, eu posso ir para isso, eu posso ir para aquilo. Vem uma segunda crise. Depois é essa transição. Eu terminei a faculdade e vou para o mercado de trabalho. E aí? E aí depois vem outras, né, que a gente vai entendendo com a maturidade. Então, a pergunta dela, talvez ela tenha feito a escolha correta, pode ser que ela tenha feito, mas talvez as experiências que ela passou, as áreas que ela atuou, pode não ser a área que tenha trazido mais satisfação. Ou talvez é uma questão de rever a área mesmo, áreas mais próximas, áreas semelhantes, ou da mesma, por exemplo, áreas da saúde, enfim, tinha que entender um pouquinho mais para a gente conseguir compreender o porquê. Às vezes é o ambiente profissional, às vezes o que eu faço, eu gosto, mas onde eu estou, eu não gosto. Então, até a gente entender essa separação também leva um tempinho. E também, mesmo quando você fizer o que você gosta, vão ter coisas ali que você não gosta para fazer de vez em quando, né? Não dá para fazer o que você gosta o tempo todo, né? Não dá para fazer. Infelizmente não existe, senão tava todo mundo. Tava tudo bem. A Clara Guimarães, ela mora no Nova Aurora e fala: tenho 28 anos e me sinto velha para começar outra faculdade. Como mudar esse pensamento? Não, primeiro que ela não tá velha para nada, para começar, conversa. Segundo que não, cada vez mais os profissionais, eles vêm entendendo essa consciência ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa, realmente não gostei, ou eu quero fazer uma segunda graduação. Então, quando a gente vai para a graduação hoje, a gente tem pessoas de todas as idades. Né? Eu tenho amigas que com 40 anos começaram a fazer medicina agora na pandemia. Tá tudo bem? Então, isso não existe mais, até porque o desenvolvimento, ele é constante, ele é contínuo, e a gente vai entendendo isso ao longo do tempo. Então, tá tudo certo, se ela sabe o que ela quer, ela tem mais que fazer e ir desenvolvendo profissionalmente aí. Perfeito. A Valéria Silva, do Jardim Elvira Dias: tenho um emprego estável, sempre me atualizo, faço cursos, mas ainda não me sinto realizada profissionalmente. É normal? É normal. Eu acho que talvez ela busque alguma formação que ela ainda não encontrou. Ela tem que se inteirar mesmo das possibilidades profissionais, o que ela poderia fazer na área que ela já faz, aonde ela trabalha, por exemplo, que pudesse trazer mais satisfação. Mas a gente precisa entender o que pode estar gerando essa satisfação, se é um trabalho que ela curte já, que ela já tem alguma estabilidade, tem alguma questão ali que pode estar gerando, que vai com certeza estar gerando essa satisfação, precisaria entender melhor. Os casos são muito específicos, né? Não dá para generalizar em algumas situações. Certinho. A Ivanilda Pacheco, do São Sebastião, ela pergunta se você acredita que nós temos muitas pessoas frustradas profissionalmente hoje em dia porque elas foram incentivadas a escolher uma carreira logo cedo. Eu acredito que sim. Talvez não de uma forma tão explícita foram incentivadas, mas é o que a gente comentou. Ele entra nessa fase e ele precisa escolher e ele não está totalmente maduro. Então, eu acredito que sim. A gente tem bastante pessoas frustradas profissionalmente. A pandemia mexeu muito.
Muitas pessoas pararam para analisar a sua profissão, ou o tempo, a qualidade de vida. Existem outros pontos aí. Hoje em dia, hoje não, já tem algum tempo, remuneração, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação, por exemplo, com um profissional, a remuneração não é mais o topo. Ela vai estar lá para quarto, quinto lugar. Qualidade de vida, estar bem no ambiente de trabalho, oportunidade de crescimento, tudo isso vem antes. A questão da saúde mental, né? A saúde mental no trabalho, tudo isso hoje é pauta mais recorrente dentro dos ambientes profissionais. Certinho. Carolina, a gente está encerrando nosso tempo aqui, mas eu quero deixar um espaço para você, se você quiser falar do seu projeto aí, que é muito bacana, divulgar redes sociais, espaço todo seu para você divulgar o que você quiser. Já tive aqui em outros momentos fazendo, a gente faz em parceria com a Nube, que é uma startup de tecnologia e educação daqui de Poços de Caldas, exatamente por tudo isso que a gente conversou. Feira das Profissões, .oficial no Instagram, para que a gente já tem bastante conteúdo lá, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre essas áreas de atuação profissional, como forma de ajudar o jovem mesmo. O ano passado a gente teve uma trilha só para profissionais, então só para jovens, mas para profissionais também, para abordar todas essas pautas que a gente conversou aqui. Certinho. Você faz atendimentos particulares também? Faço atendimento em grupo, faço atendimento individual e na escola, como eu falei, tanto para a primeira escolha quanto para as outras aí profissionais. Fechou, certinho. Obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez. Pessoal, vamos encerrando aqui então o Plantão da Tarde de hoje, mas às 7 horas a gente se encontra novamente lá no Plantão 47. Ótima tarde para você e até lá.